Vocês estão bom? Meu nome é Mário, você está no Mário no Ar e a gente vai fazer esse vídeo para falar de Cruzeiro, Atlético e América. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, segue a gente lá nas redes sociais, se inscreve aqui, deixe seu like, ativa o sininho. Agora a gente está com uma programação bem legal, tem um calendário lá, então corre lá nas páginas, nas redes sociais, lá vai ter o calendário certinho para quem gosta de cada coisa. Então vai ser um vídeo bem legal. Do Atlético, porque o Atlético jogou às 4 horas contra o Vasco e o Atlético ele pecou demais pela falta de competência na frente do gol. De novo, o Atlético joga muito bem o primeiro tempo, não faz os gols que deveria ter feito, poderia ter feito 2, 3, não fez. De novo, dependendo do Bernard. Bernard, de novo, salvando o Atlético com assistência pro Vitor Hugo. Vitor Hugo que jogou bem, tá? O zagueiro. O problema foi o segundo tempo. O segundo tempo do Atlético, o Atlético foi dominado. Teve uma pressão e o Everson foi muito decisivo. O Everson fez grandes defesas, então assim, o Atlético, ao mesmo tempo que teve a vitória na mão, poderia ter perdido também. Então assim, abrir o olho mesmo, olhar para essas férias agora, descansar a galera, voltar, treinar e fazer as contratações que tem que ser feito, porque o Atlético ontem era um jogo relativamente tranquilo. O Vasco tá com sérios problemas lá, com o treinador lá, o Renato, com o time. Então, assim, era um jogo que sim, o Atlético deveria ter ganhado com muito mais facilidade. Só que foi bem melhor no primeiro tempo, isso eu concordo, mas no segundo tempo deu uma desandada ali, mas mostrou uma coisa que não vinha tendo, que é defesa sólida. O Atlético arrumou a casinha certinho. O problema do Atlético agora não está sendo mais a defesa, está sendo a falta de responsabilidade na frente do gol. Tá na frente do gol, tem que ter calma, o atacante tem que ter calma para fazer o gol, você não pode, desacerbado. Ali é o momento de ser frio e fazer o gol. Pra você fazer 2-0 no primeiro tempo, por exemplo, e ficar tranquilo pro segundo. Você pode tomar uma pressão, que é normal, é natural. Você tá jogando fora de casa, mas com mais responsabilidade. Porque se você tem 2-0, um 3-0, você fica muito mais tranquilo durante o jogo. Então, agora é descansar, voltar a treinar daqui os dias de férias e projetar uma janela muito boa e melhorar esse elenco para não ter mais problema. Já o Cruzeiro, Cruzeiro ontem de novo, mesma coisa. Jogou muito bem os dois tempos, na maioria do jogo foi melhor. Teve uma oportunidade, foi assim, o primeiro tempo mais equilibrado. O Cruzeiro dominou o jogo, mas no primeiro tempo ali de oportunidades equilibradas. O Neisser teve uma e o Serna teve outra. Então ficou naquele lenga-lenga ali. Só que tem um porém. O Cruzeiro pecou demais na hora de fazer os gols. O Neisser perdeu um caminhão de gol. Eu não quero criticar o Neisser, porque eu sei que ele é novo, mas tem que ter uma responsabilidade na hora de fazer o gol. O Neisser pisou na área várias vezes ele recebeu a chance de fazer gol e perdeu. A torcida ontem no Mineirão tava louca com o Neisser. Então assim, tem que ter atenção, porque foi nessa que o John Kennedy arrumou o contra-golpe lá pro Fluminense e fez 1-0. Daí pra frente o Cruzeiro foi pra cima, o segundo tempo todo do Cruzeiro. O Fluminense teve espetadas, o Otávio também de novo sendo peça fundamental ali, fez as defesas que devia ter feito. E o Cruzeiro de novo com camisa 10, Matheus Pereira, que é pra mim hoje o melhor meio campo ali, o camisa 10 ali do Brasil, fez um gol de falta num desvio da barreira que matou o Fábio e terminou 1-1. Vamos lá, perdeu um tanto de gol, quase que perde o jogo, não pode. De novo, um jogo que o Neisser perde um tanto de gol e no final o Cruzeiro ainda arruma um empate. O Neisser tá dando sorte que o Cruzeiro não tá perdendo os jogos que ele tá perdendo gol. Então assim, descansar nas férias, aproveitar, ter merecido, jogar a bola quando voltar a treinar e diretoria contratar. Fazer
fazer uma reformulação ali no elenco. Quem que não dê para ficar, sai, dá um jeito de arrumar um clube e chegar pontual para poder ir bem. Então, assim, Cruzeiro e Atlético, janela de transferência é para isso. É arrumar a casinha ali e contratar certo para não ter problema. Vamos falar do América. Eu vou deixar o América por último, porque o América está numa situação muito complicada. O América está em último lugar na Série B, mandou o treinador embora, só tem 3 pontos, e o primeiro, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, ele está 6 pontos na frente do América. Então são 2 jogos na frente do América. São praticamente um jogo de 6 pontos para o América contra o Botafogo daqui para frente. Não para a Série B, o jogo vai continuar na Série B, a Copa vai rolar e o América vai ter que jogar. O América tem que arrumar a casa logo, mandou o Roger embora. Será que o problema é só o Roger? Creio que não. O América tem que contratar certo, o América já não tem muito dinheiro. Então é ir no mercado e contratar certo. Quem não tá dando certo, manda embora. Dá um jeito de emprestar o jogador, rescinde, traz peças novas, porque trouxe o Loser, Humberto Loser. Será que vai dar certo? Tomara que sim. O futebol mineiro, tanto Série A quanto Série B, tem que estar sempre bem. Você ter representante na Série A e na Série B é muito bom. Visibilidade para o estado. O América cair para a Série C vai ser um baque para o América, até financeiro. Então, assim, o América tem que abrir o olho. Ir rápido no mercado, contratar e dar peça para o Loser. Porque o problema não é só treinador. É um time desorganizado? O time desconcentra, é inoperante lá no ataque, não tá fazendo os gols, e quando faz ainda toma rápido, entendeu? Então, assim, realmente, tem culpa do treinador? Tem, mas tecnicamente o jogador também não tá entregando. Então é todo mundo dividir sua culpa, e diretoria toda bagunçada, ninguém manda em nada. Então, assim, é começar a ter atenção e responsabilidade com a América. É um time de respeito, um time sim grande na história do futebol, então tem que ter respeito com a América e sair dessa situação logo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Agora temos um calendário aí bem legal, cada dia vai ter uma parada nova. Então, assim, vai ter quadro novo agora vindo Copa do Mundo, já está em processo. Acompanhe nas redes sociais lá, já tem um calendário bonitinho. Então segue a gente, vamos crescer junto aí o canal. Valeu, tamo junto.